galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Bom dia a todos, bom domingo, a gente espera que essa pandemia passe logo para a gente começar a ir para a rua, fazer nossos afazeres e quem estiver indo para a rua como serviço essencial se cuidar para que a gente possa também passar essa pandemia e ser humanos melhores. Hoje a gente vai falar de novo, do jornalismo esportivo, mas a gente vai falar de um cara especificamente. O nome dele é Neto, ele foi jogador de futebol, agora é comentarista da Band, comentarista e apresentador. E ele falava muito do Botafogo. Eu lembro que teve um ano que o Botafogo perdeu na primeira rodada de 1-0 para o São Paulo. E nesse ano ele já decretou o rebaixamento do Botafogo. Já falou, o Botafogo vai ser rebaixado logo na primeira rodada. E outras situações também. Só que nesses últimos tempos ele vem falando, até fez um elogio para o Botafogo, falando que o Botafogo é mais importante do que o Flamengo, porque o Botafogo cedeu vários jogadores para a seleção brasileira. E isso tudo. E alguns torcedores compartilhar essa situação. Aí a gente se pergunta, morde e depois assopra. Qual é o verdadeiro significado desse jornalismo? Na verdade é o seguinte, hoje o time a ser, quem é contra, hoje o time a ser falado é o Flamengo, por causa que conseguiu um Campeonato Brasileiro, conseguiu também uma Copa Libertadores, então é um time a ser batido nessa situação desse ano. Então muitos jornalistas estão tentando querer de uma má fé falar bem de um clube para querer denigrir hoje. Não estou aqui querendo defender o Flamengo nem nada disso. Eu estou falando que eles usam um momento mais propício para fazer elogios. Se o Botafogo, se vamos dizer que o Palmeiras estivesse na frente, eles também estariam fazendo isso, estariam jogando contra o Palmeiras. Eu estou falando de jornalistas específicos, como é o caso do Neto e outros que estão aí no mercado. Eles usam essa situação, não que eles curtam o Botafogo, mas sim que eles querem usar o Botafogo para ferir outras instituições. E isso acaba que é ruim, que você acaba que acredita que esse jornalista é um jornalista que ama o Botafogo, que gosta do Botafogo, que fala bem do Botafogo, mas na verdade ele não é. Na verdade, o passado dele mostra que ele também joga contra o Botafogo. E eu falo sempre do perigo do jornalismo, e o que ele pode causar em determinados clubes. O Botafogo está num processo de virar clube empresa, um processo até interessante, de pagar dívidas, de melhorar isso tudo, profissionalização, e acaba que a imprensa faz um papel muito importante, porque se você fala mal de um clube, eu estou falando agora especificamente do Botafogo, acaba que esses investidores vão procurar notícias, alguma coisa assim, vão achar coisas ruins. E essa é a intenção mesmo, porque o que vem do jornal para eles hoje é falar mal do Botafogo, é falar mal da instituição, porque eles não se sentiriam bem se o Botafogo montasse um grande time, montasse um grande investimento para ficar meia hora, 40 minutos, 50 minutos de programa só falando do Botafogo. E é o meu sonho, ver isso. Não porque eu fico frustrado de não ver isso hoje, mas porque é uma imprensa que trabalha de uma maneira suja, uma maneira que tem interesses de audiência. Então, eles vão ter que falar, mas eles vão ter que falar não por gosto próprio, mas porque está na pauta. Então, é uma coisa que ele não suportaria ficar falando tanto tempo do Botafogo. E para ele o que vem de notícia do Botafogo é falar coisas ruins, salários atrasados, dívidas, jogadores que entram na justiça. E isso acaba, como eles soltam uma frase importante, uma frase boa, vamos dizer assim,
a torcida já acha que ele elogiou. Mas na verdade esse jornalista não elogiou. Ele está usando o Botafogo para outros fins. Mas quando tiver a oportunidade de voltar a falar mal, ele vai falar. Eu lembro agora que falando do Sormani, ele em alguns momentos defendeu o Botafogo. Mas essas últimas semanas, o que ele falou do Botafogo mostra o quanto ele não curte o Botafogo. Não curte. Tem jornalistas, cara, que seguem o fluxo da bancada também. Porque se você tiver sua opinião própria, com vários jornalistas ali jogando contra a sua opinião, você acaba em um determinado momento indo contra. E isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Por quê? Porque você está saindo da sua ética e da sua opinião verdadeira. Você tem que acompanhar a bancada. Talvez se eu tivesse lá, eu tentaria explicar com conhecimento. Porque uma coisa é você querer explicar sem você conhecer o clube. Agora, como você explica com conhecimento do que você está dizendo ali, bate com a coerência, porque se você fere uma instituição que está tentando mudar, está tentando virar clube empresa, é tipo injusto, porque você está vendo uma profissionalização ali, você tem que apoiar essa profissionalização. Mas a crítica é válida, mas você tem que saber elaborar a crítica. Você tem que saber usar as palavras. Qual a diferença do boteco para a bancada de jornalismo de programas esportivos? Tem que ser gigante. Tem que ser pessoas ali que estudaram, sabem usar as palavras. Porque no boteco ninguém sabe usar as palavras. Né? Vai zoando mesmo. Uma ofensa atrás de outra ofensa. E às vezes você leva para alguns programas esportivos, parece que é o boteco falando. E isso é perigoso, porque, na verdade, se tivesse dirigentes sérios, dirigentes que soubessem o que está falando, que os caras estão dizendo, iriam atrás de entrar na justiça contra esses caras, iriam entrar nessa situação. Porque tem jornalista que fala que o Botafogo está fazendo clube empresa para dar um calote. Pô, se o cara fala uma coisa dessa, ele tem que provar. Se o cara fala uma coisa dessa, ele tem que provar. Se o último agora falou que o Botafogo não quer jogar devido à pandemia porque vai perder. Cara, se ele está falando isso, ele tem que provar. A gente está vivendo, ou então falar na frente do dirigente, porque ontem ele teve a oportunidade, a gente estava lá e falava. Se você vê uma pandemia com 1000 mortos, e você vê uma pandemia com 70, 80 mortos na Alemanha, você vê um abismo muito grande. E a Alemanha nem chegou nesse pico todo que o Brasil chegou. Então Itália, Espanha já viveram o pior do coronavírus. Então tem que ser isso tudo levado em contexto. A gente vai fazer uma carta aberta hoje. Espero que vocês se inscrevam no canal. A gente está trazendo várias novidades. Contamos com a presença de vocês. Vocês fazem a diferença. A audiência está crescendo muito porque vocês acreditaram no canal. Qualquer novidade, independente da hora, a gente volta, fala sobre ela para vocês. A gente traz notícias, a gente trouxe até do Balotelli que o clube negou, mas a gente trouxe no canal porque é assim, a gente tem que deixar vocês bem informados, até como notícias que às vezes não vai se realizar, porque essa daí na verdade saiu num jornal importante, Gazeta dello Sport. Então é válido trazer para vocês, deixar vocês bem informados. Valeu, galera! Qualquer novidade do Botafogo a gente traz aqui para vocês. Um ótimo domingo a todos. Espero que vocês gostaram do conteúdo do vídeo. Valeu, galera! Um abraço e até o próximo vídeo.